Obrigado aí novamente de você estar vindo, tá? Eu acho que assim, nós estamos aí toda quinta-feira trazendo um assunto novo, tá? Aí eu queria chamar o Xavier para dar o boa noite aí para o pessoal. Xavier, então vamos lá. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela participação. Hoje nós estamos recebendo aqui o Serginho Finger, da Trashin, e vamos descobrir aí o que é esse negócio. Então, o que ele está inventando aí, que é esse negócio que está fazendo ele perder os cabelos aí. O Cassinelli também, daqui a pouquinho, acho que ele vai entrar, eu não sei. Eu acho que tem alguém com o microfone aí ligado. Acho que para mim tá cortando um pouco o áudio do Manuel. O meu tá cortando, não é? Engraçado. Às vezes fica baixo, Agora tá tranquilo. Melhorou. Então tá bom, vamos lá. Pessoal, e assim, também queria agradecer a Braskem e o Pic Plastic que deu essa oportunidade para a gente estar conseguindo estar toda semana aí fazendo e trazendo esse assunto, sempre trazendo alguma coisa de inovação. E hoje a gente está recebendo o Sérgio aí, que vai falar bastante para a gente aí dessa questão aí principalmente do assunto importante, né? O que a gente faz com os resíduos sólidos, e aí vamos explorar ele também, que isso daí vai ser bastante importante para o setor. E vai falar sobre a Trashin, como ele começou isso, o que é isso, né? E toda a experiência dele, e como é que a gente vai fazer e pode ajudar ele a estar crescendo isso daí, não só no Brasil, não só aqui em Porto Alegre, mas em outros lugares. Sérgio, muito obrigado pelo aceitar o nosso convite, seja bem-vindo, e aí com você, eu queria que você falasse um pouquinho o que é a Trashin. Como é que começou isso? Não, vamos lá. Primeiro, agradeço aí o convite, a lembrança. É sempre bom estar presente aí, participando dessas discussões, porque a gente acaba aprendendo muito, nesses bate-papos, e para a gente é um prazer aí estar compartilhando e aprendendo junto. A Trashin, a ideia surgiu em 2012, né? A empresa começou em 2018, mas a ideia é de 2012. A gente participou de um hackathon, quando na época nem era muito divulgado, né, esse tipo de evento, né, de inovação, de ideação em 24 horas, esse tipo de coisa. Tanto que era um hackathon de web design, né? Eu era sócio de uma agência de marketing digital, então era um hackathon de web design. Hackathon. E aí, o que é um hackathon? Hackathon é uma maratona, o conceito é uma maratona de hack, né? De programação, de desenvolvimento. Esse era o conceito. E na época era bem isso, é uma programação 24 horas, junta lá uma equipe, né? Nossa equipe era 4 pessoas, 24 horas tinha que montar um protótipo. E o protótipo, eles disseram, o tema é sustentabilidade e tecnologia. Aí a gente, dentro de uma agência de marketing digital, o que a gente sabia fazer era site e e-commerce, era isso que a gente trabalhava. E aí a gente tinha que pensar em sustentabilidade, né? Coisa que a gente não era o nosso dia a dia, não era o que a gente convivia. A gente pensou, não, é um evento patrocinado pela Adobe francesa, então tem que ser um problema global, a gente tem que pensar numa solução global, né, que faça sentido para eles também, não só para a gente aqui em Porto Alegre. Não tinha nada a ver com esse negócio de resíduo. Não, na nossa cabeça a gente não tinha nada, né, pré-definido. E aí a gente começou a pensar, o que é um problema global, que afeta geral, que todo mundo tem preocupação e tem problema para resolver e não consegue. Aí veio o resíduo, né, na época nem resíduo, a gente é o lixo, né, veio o lixo na cabeça. Então tá, o lixo é um problema global, faz sentido, e como é que a gente conecta agora com o que a gente sabe fazer, que é o e-commerce? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí a gente teve ideia, não, peraí, mas o resíduo ele pode ser reciclado. Se ele pode ser reciclado, ele tem um valor aí nessa cadeia. Então, de repente, o pessoal levando isso aqui em algum lugar, trocando por dinheiro, e esse dinheiro poder ser utilizado no e-commerce, né? Só de produtos sustentáveis. Pô, tem a sustentabilidade na outra ponta também, né? E a sustentabilidade financeira da cadeia toda. Aí entra um pouco no assunto da BIA aí, né? Da economia circular, né? Também não era um assunto muito divulgado ainda, muito falado. A gente foi aprendendo depois. E aí a gente montou o site lá em 24 horas e, para nossa grata surpresa, a gente foi selecionado entre os 15 finalistas, né? E o prêmio era uma passagem para concorrer na final na França, ficar lá uma semana, então não era ruim, né? Foi boa a premiação. Deu para curtir um pouco. E lá era outra temática, mas a gente voltou com aquela ideia na cabeça e ficou... Não, isso aqui eu acho que pode ser negócio, pode virar negócio. A gente chegou a botar na maratona da URGS, ali de empreendedorismo, fez um plano de negócio imenso, né? E no fim das contas lá a gente não tinha conhecimento nenhum, né? Foi muito mal avaliado o plano.
Então, a gente chegou na conclusão que a gente não sabia do que a gente estava falando. A gente tinha ideia, mas não... Sérgio, deixa eu só explorar uma coisinha, que é a gente tem um módulo, que é o nosso módulo 3 que a gente faz, que é esse negócio assim, a gente começa do zero, a gente coloca lá um tema, e aí vai se criando um monte de coisa. Fala um pouquinho dessa experiência, assim, ó, eu não tinha nada e tinha uma coisa para fazer. Como é que foi essa criação de ideia? Vocês estavam em 4 pessoas, é isso? 4 pessoas, eram praticamente os sócios ali da agência, né, e um funcionário lá da equipe, que era o desenvolvedor. Foi justamente aquela questão de agência mesmo, né? Vamos ter o brainstorm aqui, jogar todas as ideias, né? Não tem ideia ruim, vamos botar aqui. Sem filtro. Vai botando tudo, e depois a gente vai avaliando os prós e contras de cada uma e como é que se conecta, né? E aí tem um porém que era 24 horas, então a gente tinha o tempo de ideação que não era muito longo e tinha que desenvolver ainda, né? Então a gente fez o brainstorm, avaliou, tem essa questão de avaliar o que é necessidade nossa, o que é necessidade dos outros geral, né? Porque o negócio ele tem que fazer sentido para todo mundo, não só para mim, né? Só para o meu mundo aqui. Então, né? Aí, o lixo, a questão de saber o que a gente tem conhecimento para fazer. Cara, eu tenho domínio de tecnologia, de e-commerce, de marketing, né? A gente vai falar bastante de marketing, porque a Trechin hoje, um dos diferenciais dela é o marketing, é a experiência de usuário, né? O user experience, que o pessoal fala, a usabilidade do sistema, envelopar tudo com uma cara bonita, né? Porque hoje o lixo tem muito isso, né? O lixo é feio, o lixo atrapalha. Enfim, não, a gente trabalha com resíduo e ele pode ser bonito, né? O que a gente conseguir reciclar pode ser um produto legal, não tem que ser algo ruim porque vem do resíduo. Então, foi nessa linha que a gente fez a ideação. E aí, em 24 horas, né, baixamos a cabeça ali, mão na massa, programamos o site e teve, né, essa consequência aí de ser selecionado. E aí? E o modelo de negócio foi montado nesse momento ou foi depois lá, com a hora que você tentar, depois da URGS lá? Não, aí a gente foi para a maratona da URGS, né? A gente teve ali 8 meses, eu acho que dura a maratona, na época era isso. Aí a gente teve planejamento financeiro, planejamento de marketing, né, operação, tudo isso a gente teve que botar num plano de negócio. Na época se fazia plano de negócio, né? Não era o Canvas, todas essas ferramentas que a gente tem hoje, né? Era um plano de negócio completo, aquele 80 páginas, muita coisa que depois a gente acaba não revisitando, né? Então, mas chegou lá no final, a gente viu que a equipe que a gente tinha não tinha conhecimento do que estava falando, né? A gente não foi a fundo depois fazer essas validações. Aí teve uma segunda etapa, que foi em 2018. Em 2018 surgiu um edital do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, que era o mesmo tema, sustentabilidade e tecnologia. Não, mas peraí, a gente tem uma ideia guardada lá, que, né, faz tempo que a gente não toca nela, vamos colocar, porque era uma pré-incubação na incubadora do Instituto. E a gente queria entender como é que funcionava a startup, como é que era esse novo modelo de inovação que o pessoal estava falando, o que tinha a ver, como é que conseguia investimento, como é que era essa validação de negócios muito rápida, né, que modelo de negócio era esse tão diferente que está tomando corpo. E aí a gente escreveu a ideia e foi selecionado para participar dessa pré-incubação. E aí a gente teve todo esse passo a passo de novo. Só que aí era um passo a passo. Agora é validação das hipóteses, validação do cliente, até chegar no protótipo final, né, o famoso MVP, né, o mínimo produto viável, né, o que tu consegue fazer com o mínimo esforço, o mínimo recurso e que tu consiga validar a tua ideia. Né, a gente chegou nisso muito rápido, conseguiu validar e aí começou a participar de processo de aceleração, já recebeu o primeiro investimento muito rápido, né, e aí depois conseguiu escalar o negócio e chegar no modelo que a gente tem hoje. Sérgio, agora eu estou curioso, né? Afinal de contas, a gente falou um pouquinho da coisa, o que é o produto, né? Então, aí o que a gente chegou, né, no final de tudo isso? A Trechin começou a trabalhar, o nosso primeiro produto era gestão de resíduos recicláveis, de ponta a ponta, né, desde a coleta até a destinação, tentando buscar a maior valorização dos materiais, dos resíduos, com impacto social. Né? Todos os sócios, ninguém conhecia a cadeia de resíduos, era todo mundo da área de gestão e tecnologia. A gente viu que faltava na cadeia de resíduos, não era alguém para coletar, era gestão realmente, né? Era olhar os dados, era saber qual era o problema, como valorizar aquele material, como conectar os atores, e a parte de tecnologia, como é que a gente traz todo esse conhecimento, inteligência artificial, realidade aumentada, experiência de usuário, para dentro de um setor tão
arcaico, digamos assim, né? Que é sempre feito da mesma forma há, sei lá, 50 anos. Né? E aí a gente começou a olhar com essa outra visão e transformou a cadeia. Então a gente trabalhava com resíduos recicláveis, a coleta de ponta a ponta, em parceria com as cooperativas, né? As cooperativas de triagem, porque a gente não queria também tirar o pessoal que já estava dentro da cadeia, não era essa a nossa intenção. E queria ter esse conhecimento junto da gente. Então essa parte de parceria sempre foi muito forte dentro da Trashin. E aí depois a gente, né, ao longo do projeto, a gente foi vendo que os clientes queriam outras soluções, né? A parte de resíduo orgânico era um problema também. A parte de resíduos perigosos, né, que a professora Célia trouxe aí, é um problema também. Né? Como é que esse resíduo é descartado? As pessoas não sabem, elas querem ter um centralizador, elas não querem ter 10 empresas fazendo a gestão, cada uma de uma ponta. E aí a Trashin foi se transformando, hoje a gente é um hub de soluções, de logística reversa, de gestão de resíduos, de valorização de resíduo, né? Tudo isso a gente faz dentro da Trashin, é um hub para isso. Contrata a Trashin? Hoje, eu vou te dizer que é praticamente todo mundo, né? O nosso público. A gente foi muito feliz na escolha do mercado aí. O Xavier ou a Bia pode contratar a Trashin ou não? Deve. Eu estou esperando o Xavier contratar a gente. O que acontece, né? A gente tem, claro, a gente trabalha com geradores um pouco maior, né? A pessoa física ainda não tem essa interação tão direta conosco. Mas geradores de todos os tamanhos. A gente tem condomínios de 5 unidades, a gente tem escritório contábil, tem escritório de advocacia e tem grandes empresas, né, que trabalham conosco. Indústria, empresa de logística reversa, P&G, Unilever, são nossos clientes, porque eles também querem soluções, né? Como é que a gente faz esse resíduo que a gente colocou no mercado voltar para a cadeia produtiva? Então, a gente faz essa conexão e aí a gente trabalha no pós-consumo. Aí eu vou lá na casa do Xavier, na casa da Bia, na casa do Manuel, e faço a comunicação. Eu digo, Manuel, isso aqui é um resíduo da P&G, a gente consegue fazer voltar. Então, mais ou menos nessa linha aí a gente trabalha, né? Então, hoje a gente tem de tudo, né? Tem condomínios de todos os tamanhos, como eu falei, tem empresas muito pequenas que já têm esse pensamento de sustentabilidade, né? Que querem dar a destinação correta. Então, por exemplo, aqui, o meu condomínio, tá? O que eu faço? Vamos supor que eu seja o síndico. O que eu tenho que fazer? Geralmente, né, o pessoal nos contrata sem ter noção nenhuma do que está acontecendo no seu condomínio. Né? Faz o contato com a Trashin, a gente avalia o que tem de estrutura já de armazenamento. A gente faz coleta seletiva, não faz. Tem container para armazenar, não tem. Passa a coleta da prefeitura hoje. Enfim, eu destino para um catador informal. A gente faz essa avaliação inicial. A gente monta a estrutura para o condomínio, né? Tu vai precisar de X containers ou não, tu já tem, tá ok? Isso aqui que tu tem já te atende. Define a coleta programada, então tu vai saber exatamente o turno que o pessoal vai passar de coleta, quantas vezes vão passar na semana, né? Tu vai saber para onde está indo o teu resíduo, porque a gente armazena tudo num sistema. Isso é um projeto que você faz para o condomínio? Tem custo isso ou como é que funciona? Sim, a gente começou num modelo que era gratuito, né? Isso é a questão da evolução do negócio também, né? Entender o que a gente está criando, né? A pivotagem aí que a gente fala, né? No meio de inovação, pivotar é quando tu muda o negócio conforme o que tu vai tendo ali de feedback do mercado. Então a gente tinha era gratuito e aí a gente começou a ver que o valor do resíduo que a gente cobrava da cooperativa não fazia sentido para a cooperativa, que era o nosso parceiro. Então a gente a gente vai passar todo o valor do resíduo para a cooperativa e vai cobrar um percentual de logística do condomínio. Só que esse percentual, se tu botar na ponta do lápis lá, tu tem custo com a eliminação de praga, tem o risco da multa, tem o custo operacional, que o pessoal não sabe, né? No condomínio ou numa empresa, 30% do funcionário que lida com o resíduo ali, o tempo dele é gasto com o resíduo, né? Para botar para a rua, para mexer dentro da empresa. A gente faz a coleta interna, então elimina esse risco, esse custo também. Então, hoje tem o custo da coleta. Você faz tudo via parceiro, né? Na verdade, Exatamente. Coisa assim, se eu estiver falando besteira, você corrige, certo? É como se fosse um Uber Airbnb. Você tem uma plataforma que aí as pessoas utilizam toda a plataforma para fazer isso. Isso, mas a gente faz toda a gestão, né? Agora, a coleta, a gente tem motorista autônomo, a gente tem empresa especializada, a gente tem coletor terceirizado, então o nosso custo operacional, ele cresce junto com a nossa receita. Esse é o modelo de startup, né? O modelo de inovação. Como é que eu
consigo crescer sem ter um custo muito grande, né? Com uma estrutura enxuta. A gente tocou com 5 sócios, 1 ano e meio de empresa aí, vamos dizer assim. Então, dá para fazer um negócio crescer rápido com poucas pessoas. Né? A gente tocou só os 5 sócios e foi terceirizando, com parcerias, né, estratégicas. E aí tem o custo de coleta para a empresa ou para o condomínio, né? Isso é alinhado e depois dali ainda tem o cashback para o gerador, né? A gente, 5% de tudo que a gente consegue vender, né, comercializar de resíduo, volta para o gerador como incentivo. A gente também mudou a lógica. Condomínio ou as empresas volta, é isso, exatamente. Então a gente mudou a lógica, né? Geralmente é punitiva, né? A prefeitura, se tu colocar errado, eles te multam. A gente não. Cara, se tu me der o resíduo aqui, a gente vai trabalhar na educação, a gente vai te colocar estrutura e 5% eu ainda vou te recompensar aqui pelo que tu fez de bem aqui dentro da estrutura toda. Então, nessa parte a gente conseguiu crescer, conseguiu evoluir. De condomínios a gente passou para empresas, de empresas, né, foi para instituições de ensino também, instituições de saúde. Hoje a Unimed é nosso cliente aí já há bastante tempo. Então a gente foi entendendo alguns mercados de resíduo aí e as complicações que tinham e conseguiu atender. Xavier, como é que tu certifica a quantidade de resíduo que é coletado? Esse aí é a nossa inovação no processo, né? Inovação de processo. A gente resolveu fazer uma triagem gourmet, digamos assim. Então, hoje a prefeitura coleta tudo junto, vai tudo para dentro do mesmo caminhão e chega nas cooperativas. A gente não. Eu tenho a coleta, ou a gente coleta em bags, ou é um caminhão específico daquele cliente, se for muito volume, chega na cooperativa ou no nosso espaço, ou no espaço dos parceiros, ele é pesado individualmente e depois ele é triado individualmente. Então, eu sei exatamente o que tem de resíduo e o aproveitamento dele. Então, o meu condomínio, quando a gente começou a fazer, era 58% de aproveitamento, era horrível. E orgânico misturado era um caos. E a gente chegou a 96% de aproveitamento. E a gente conseguiu mapear isso no detalhe, né? A gente conseguiu ver a evolução, o que tinha de rejeito, como é que a gente trabalha, porque é aí que está a virada do jogo, né? Quando a gente entender que tipo de problema que tem. Se a gente não conseguir enxergar o problema, a gente nunca vai mudar, né? Se eu não souber qual é o problema que tem no condomínio do Xavier, como é que eu vou dizer para ele, tu tá separando o orgânico errado, ou é o plástico que tu tá botando aqui não tem valor, eu não consigo vender. Então vai nessa linha aí que a gente trabalha. Então você faz o treinamento também. Então o pessoal que cheguei aqui tanto no síndico, a empresa, você faz. E como é que como é que eu educo meu condomínio? É uma plataforma? Você vem aqui, você tem parceiros que vêm aqui, ensina o pessoal? Isso, a gente também foi por uma lógica totalmente diferente, né, do que o pessoal faz, porque a gente, né, tem essa questão ambiental. Eu acho que a gente já percebeu, né, que ok, a gente cometeu um erro aqui em algum momento da história, a gente errou. Agora a gente quer corrigir. Mas eu não quero ninguém me apontando o dedo todo dia dizendo, tu errou, tu tá errado. Não, eu quero alguém que me dê uma alternativa para eu corrigir. E aí foi onde a gente entrou. A nossa estratégia é essa. Então a comunicação é muito simples, né? A gente fez alguns testes, então tem condomínios que a gente só tem lá a separação reciclável e orgânico. E a gente viu que melhorou muito o aproveitamento na separação. A gente que faz essa educação, tá? A gente educa o pessoal da limpeza ali, os operadores, e educa os condôminos. A gente faz treinamento presencial, agora a gente está fazendo remoto, né, digital, e também está fazendo a parte toda, né, de comunicação digital, com cards no WhatsApp, Facebook, Instagram, vídeos, a gente manda para o pessoal, né, com dicas de como separar. Tem o nosso sistema, dentro do sistema tem um relatório todo mês. Esse relatório do condomínio ou do cliente, ele é especificado ali o que teve de rejeito, o que teve de papel, plástico. É bem bacana, assim. Até, deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar com vocês um modelo aqui que é da ESPM. Posso compartilhar aí, Manuel? Pode, por favor. Fique à vontade. E aí eu vou te perguntar também, quando você vai querendo aí, compartilhar, você colocar esse assunto... Tá aparecendo para vocês aí? 5 minutinhos não. Aí eu abro para pergunta para todo mundo, tá? Que aí fica mais à vontade. Tá aparecendo para vocês aí Tá aparecendo. Sim. Então, esse caso aqui da SPM, né? A gente tem lá o volume coletado, claro, agora baixou um pouco porque eles estão fechados, né? Mas a gente tem quantas coletas foram realizadas, quantos quilos por pessoa, né? A gente faz a estimativa ali de quantas pessoas tem, taxa de aproveitamento. E aqui, é no detalhe, a gente tem um impacto social, que é a receita que gera na cooperativa. Isso aqui que eu acho muito bacana, por grupo.
A gente consegue ver evolução por grande grupo, né? Papel, rejeito, plástico, toda a evolução aqui, ó, mensal, o que está acontecendo. Aqui foi quando eles fecharam, né? Que teve a pandemia. Mas aí, eles tiveram lá uma... É o aplicativo que é registrado? Quem tá... A gente coloca no nosso sistema, né? Quando chega na cooperativa ou no galpão, eles fazem essa triagem, pesam o material e a gente importa os dados para o sistema. E aí a gente, né, do sistema a gente puxa para fazer esses gráficos. Então aqui, ó, por tipo de material eu tenho o peso que foi coletado. Né? Tem aqui outro exemplo também de um shopping, né? A gente faz coleta de poda, de rejeito orgânico. Então é muito bacana ver esses acompanhamentos, né? Aqui também eles começaram a abrir o shopping em maio lá. Tu vê a evolução do que está sendo gerado. Quando tu toma uma ação estratégica dentro da empresa, agora eu vou parar de imprimir folha de papel. Tu consegue ver a evolução, se aquilo teve resultado ou não. Né? É muito direto. Então, é nessa linha assim, que a gente gosta de trabalhar. Né? Como é que a gente traz os dados, né, que é aí o novo petróleo que o pessoal chama, né, a nova riqueza do mundo está na questão dos dados. Como é que a gente traz isso para a gestão de resíduos, para a gestão estratégica? Como é que isso aqui vira valor para a empresa no setor de sustentabilidade, no setor de marketing, no setor operacional, né? Não só preocupado com a questão ambiental, mas como é que a gente transforma isso aqui em valor e inovação, né, dentro das empresas. Então, muito, muito legal. Aí eu queria fazer, assim, ó, eu vou fazer minha última pergunta, porque a gente abre agora para todo mundo começar a te perguntar, tá? Mas a minha pergunta, para a gente fazer uma reflexão, eu entendo que isso está muito alinhado com o próprio setor aqui, que é o setor de transformação de plástico. E um dos grandes problemas que a gente tem hoje com o plástico é o fim de vida dele. O que a gente faz? O que a gente faz com o plástico depois que não se utiliza mais, tá? E aí eu queria ver o seguinte, qual que é a tua solução, qual que é a solução que você tem para isso, né? Assim, quando você especificamente do plástico, focasse um pouquinho mais no plástico. E a segunda coisa é assim, o que o setor pode fazer, porque isso para mim eu acho muito interessante, o que o setor pode fazer, o que você esperaria do setor para que contribuísse para o teu modelo de negócio também. Tá, boa, ótima pergunta. O que a gente vê, né? Como eu falei, a gente eu vi, tá liberando a criatividade aí, boa. A gente tem essa visão que não é a visão radical e extremista, né? Ativista. Enfim, eu particularmente acho o plástico uma das maiores descobertas da humanidade, né? Por toda a escala que eles nos dão em várias coisas aí. Mas qual é o grande problema hoje? É porque a indústria está muito longe da parte do descarte e da reutilização do material. A indústria sabe, muitas vezes, o que dá para fazer com plástico, sabe o potencial que tem, mas não sabe direito o problema que é lá na outra ponta que está acontecendo. E muitas vezes não é culpa da indústria, é culpa ou da cooperativa ou do usuário que descarta de forma errada, né? E aí é essa conexão que a gente tem que aproximar. Então, o que a Trechin tem feito com as grandes empresas, com indústrias médias aí também, pequenas, porque todo mundo consegue trabalhar junto, trazer esses problemas que a gente enxerga na ponta. O usuário, ele não sabe onde descartar essa embalagem, ele está descartando errado. Ou essa embalagem ela é muito pequena e chega na cooperativa, o pessoal não vai armazenar porque eles não conseguem armazenar em muito volume. O que a gente tem de alternativas para fazer? Vamos fazer um depósito diferente, um coletor diferente para que isso não se perca no caminho. Vamos pensar numa embalagem diferente. Então, a gente começou a dar um passo contrário na cadeia, né? A gente começou a sentar junto com as indústrias. Hoje, a gente tem projeto com a P&G que a gente está discutindo a embalagem da P&G, né? O tamanho da Trechin perto da P&G. É totalmente absurda a diferença. Mas a gente está trazendo para eles insights para que eles pensem nas embalagens, como é que eles transformam e conseguem ter menos perda na logística reversa. Então, o que a gente espera da indústria, o que a gente está pedindo de apoio, de ajuda, formas de desenvolver novas embalagens, usar o plástico de alguma forma, que lá na outra ponta ele consiga ser melhor utilizado, ou nos ajudar a pegar isso que não tem hoje comercialização ou não tem solução e criar solução em cima, né? Porque quem conhece o problema, quem conhece a técnica de transformação é a indústria do plástico. Então, o BOPP, né, que o pessoal fala muito, esse é um dos maiores cases, né, de problema que a gente tem na reciclagem, o BOPP. O BOPP ele é muito útil para várias coisas, né? O pessoal aí deve saber muito bem. Mas lá no final, na ponta, a gente não tem como colocar na comercialização. Falta comprador, falta indústria de transformação, falta soluções que tenham demanda de escala
para a gente poder comercializar e recolocar na indústria. Então é isso, é nos ajudar a encontrar soluções que tenham demanda para atender o volume que chega das cooperativas, do descarte, e trazer soluções melhores, né, de embalagens, pensar, por exemplo, a garrafa PET, né, o lacrezinho da tampa de refrigerante, ele impacta na reciclagem do PET porque eu tenho que tirar aquela tampinha que é de PP. Enfim, será que não dá para pensar num outro lacre? Vamos botar toda a galera aí para inovar, né, fazer o brainstorm, aquele que a gente falou lá no início da conversa, tentar todo mundo, eu tenho esse problema, o que a gente pode fazer para resolver? E tem muita gente boa aí para nos ajudar. Então, é isso que a gente está esperando agora e está conectando cada vez mais. Não estou ouvindo, Manuel. Acho que está no mudo aí, Manuel. Eu acho que a gente pode provocar a Bia para esse tipo de coisa aí e o Gerson, né? Porque eu acho que aí a gente vai conseguir ter um papo bem legal que vai muito em alinhamento que a gente quer. O Sérgio está sem câmera. Pede para ele botar a câmera, porque já saiu. Eu acho. Desculpa, fechou aqui. Eu acho que quando eu compartilhei, ativei de novo aqui. Valeu. Vamos ver aqui. Vamos lá. E, Sérgio, apareceu aí. Pessoal, tá aberto agora, eu já fiz um monte de pergunta, aí agora a provocação é para vocês, hein? Ô, Manuel. Eu queria fazer uma pergunta. O pessoal fala de plástico e tal... É o Cláudio. O Cláudio tá falando. O que acontece é o seguinte, o que a gente percebe é que as pessoas trabalham com embalagem, mas conhecer plástico na sua essência é muito pouco. Por exemplo, o BOPP é um material que tem uma fluidez aí, depois de processado, passar lá no lixo, de 5. Se você olhasse com o olho da petroquímica, é um produto maravilhoso. Só precisava dar uma limpada nele, ele poderia fazer um caminhão de coisas, né? Então, aí quando você vai misturar, como você falou da tampinha, não sei o quê, isso é possível misturar. O que precisa é um pouco de, vamos dizer assim, esforço na hora de desenvolver aditivos, porque plástico com plástico é igual água e óleo. A única coisa que mistura água e óleo é o sabão. E na indústria de plástico tem o sabão para misturar o plástico A com o plástico B com o plástico C. Então, eu acho que seria interessante você procurar, eu não diria assim academia, mas procurar algumas pessoas aí que possam te ajudar nesse direcionamento, porque eu acho um pouco provável que você vai ficar mudando a embalagem, você vai ter que brigar com uma estrutura de marketing medonha. Vai ser um negócio assim que você vai ter uma dor de cabeça, e se você consegue encontrar uma solução num componedor que faz aí reciclado, talvez você consiga viabilizar até mais rápido essa mistura, entendeu? Sim. O plástico pode usar um caminhão de coisas, né? Ô, Cláudio, aqui eu queria fazer uma provocação, acho que tem o Alessandro também que está nos ouvindo aí, eu queria até ouvir a opinião dele depois e do Gerson, tá? A gente tem um hiato muito grande, o que é a petroquímica, que conhece de plástico, e eu tenho um cara que está reciclando lá no final. Eu visitei algumas coisas, o cara que está lá no final, ele não sabe nem medir o IF, não tem equipamentos, ele não tem. Eu acho que a gente tem que pensar, e provocando até o nosso presidente que está aí também, eu acho que o setor tem que jogar um pouquinho mais de aporte de conhecimento para esse pessoal e ter uma forma estruturada de chegar lá e falar o seguinte, olha, nós sabemos mexer com plástico, a gente sabe fazer isso, tá? E a gente tem que chegar ao seguinte, ir lá e aportar esse conhecimento para o cara, porque ele vai aprender. Aí eu tive visitando uma estação e é um absurdo, às vezes o cara lá faz toda a coleta seletiva e ele consegue aproveitar lá, às vezes 30% de tudo que ele coletou, porque realmente falta tecnologia para lá. E é muito difícil para ele desenvolver essa tecnologia sem o apoio do próprio brand owner, dos produtores de resina, dos transformadores. Então, o setor tem que colocar... E o que você falou é verdade. Você está com ouro, ele não está bem lapidado, e você está jogando fora um monte de coisas que poderia ser aproveitado. Essa é a minha opinião. Não sei se... Não. Perfeito. Até, né, eu acho que as duas visões aí estão bem certas. A questão é justamente essa, né? Entender a cadeia... Porque a questão do volume pode impactar, né? O BOPP pode ser interessante, mas o volume que uma cooperativa tem não é interessante para o cara vir coletar. Aí a logística já matou tudo, né? A gente já não consegue fazer porque o custo logístico inviabiliza. Isso é um problema também do isopor, né? Do EPS aí, a gente tem isso. A questão, o isopor, a bandejinha, se vier com líquido dentro, a gente já não tem mais comprador, sabe? São coisas que vão matando a reciclagem. Não que o material não possa ser reciclado, ele pode.
né? Ele tem até, né, ele está ali escrito reciclável, é 100% reciclável, mas como é que a gente viabiliza isso? Então, esses problemas que a gente está tentando conectar, né, que a gente está trazendo da ponta que a gente conhece, que é o pós-consumo, o descarte, as cooperativas, para a ponta da indústria. E aí a indústria, como o Manuel falou, tem que nos trazer esse conhecimento, e a Trechin também está buscando isso, tá? A gente tem conexão com 5 universidades hoje, está bancando aporte aí em pesquisa, em desenvolvimento, com bolsas, né, de pesquisa, está fazendo conexão com pesquisadores, entrando em editais, enfim, a gente está tentando conectar a academia, aquilo que a gente até estava comentando no grupo ali, né, de ter todo mundo junto, sociedade, academia, governo, indústria, e cada um vai puxar aquilo que conhece, aquilo que sabe. Então, se a indústria tem a solução, tem que conectar e dizer, isso aqui pode ser usado nisso. Agora como é que a gente desenvolve aqui essa solução? Beleza, vamos pensar junto e botar no mercado. Ô Gerson, vou te fazer uma provocação. Ô Bia, só vou fazer uma provocação, já assim, Gerson, acho que vale a pena a gente fazer esse negócio agora, de pegar o setor, e a gente tem uma empresa que está conseguindo organizar bem isso. E ela está precisando, é um sistema de parceria que ele está fazendo. A gente pensar como é que a gente pode lá dar essa parceria para ele, no sentido de melhorar a qualidade do produto lá na ponta. E a gente tem um monte de profissionais especializados aí, que trabalhou anos com plástico, que hoje estão aposentados, e que a gente pode pegar esse recurso e jogar lá. E eu acho que assim, se a gente fizer um trabalho de 2, 3 anos, a gente muda completamente essa questão lá na ponta. A gente tem pessoas com mais de 30 anos de experiência aí em transformação de plástico. Bia. Não, fantástico. Agora chegou a minha deixa, né? Minha hora de falar, porque tudo isso que o Sérgio falou, que o Cláudio colocou, é exatamente o que a economia circular está provocando, né? Está provocando uma integração da cadeia, um repensar do processo produtivo, de forma que a cadeia esteja mais conectada e a gente possa redesenhar esses processos. Porque a gente não está falando só de um desenvolvimento tecnológico, né? Eu vou aqui desenhar uma solução para essa embalagem. É como o Sérgio falou, tem que ter escala, tem que estar todo mundo redesenhando, não é uma questão de também ser só academia desenhando aquela tecnologia, porque aquilo pode ser fácil de ser processado, mas tem que ter um mercado. Então, tem que ter um mercado comprador. E, na verdade, não é a Trechin que vai impulsionar isso, né? O mercado tem que comprar para valorizar aquela matéria-prima, aí para melhorar o modelo de negócio dele. Mas não é ele que tem que buscar a solução. O mercado tem que ser gerado para comprar essa matéria-prima. Então, essa integração realmente é muito importante. É uma coisa que vai ter que acontecer com todos os elos da cadeia junto. É por isso que a gente montou, Manuel, um hub de economia circular justamente para trazer todos esses elos da cadeia. Porque eu fui conversar com os recicladores e eu fui entendendo também essa realidade. Às vezes, a gente acha que é só botar uma meta de reciclagem, pegar todos os plásticos, o Sérgio deve saber muito disso. Toma aqui, recicla aí. Peraí, esse aqui tá sujo, esse aqui eu não consigo reciclar, esse aqui é multicamadas. Não dá para reciclar, não adianta só botar a meta de reciclagem. O grande aprendizado da nova economia do plástico, que a Ella MacArthur, que é a grande impulsionadora dessa discussão, disse quando começou essa discussão lá atrás, o gestor do projeto falou assim para mim, se a gente quer melhorar a cadeia da reciclagem, a gente tem que pensar menos em reciclagem, em soluções de fim de tubo, e mais no redesenhar da cadeia, e mais no design da embalagem. Então, vai chegar um momento que a gente vai ter que eliminar essas embalagens que são difíceis de reciclar e não trazer uma solução para essas embalagens que não foram desenhadas para serem recicladas. Então, tem um movimento que tem que acontecer ao longo da cadeia como um todo. Então, eu adorei essa ideia, Manuel, que você falou. A galera da indústria do plástico tem uma inteligência que tem que se aproximar do reciclador. O reciclador tem uma inteligência, e o Sérgio está trazendo, agora eu tenho dados. Olha aqui, a gente nunca foi hábil em coletar essas informações. Agora a gente tem as informações, está aqui as informações. Só que a gente tem que parar também de ficar empurrando um para o outro, que a solução
é do outro lado da cadeia. A solução só vai acontecer se todo mundo trabalhar junto, né? Se a gente redesenhar a embalagem, se a gente criar a integração da cadeia, se a gente criar a coleta seletiva, se a gente tiver o dado e se tiver o mercado comprando o material, que aí ajuda o modelo de negócio do Sérgio, né? Olha, e a gente tem até outro especialista aí que entrou aí, que estava até arrumando o cabelo ali, que é o Rafael, né? Também trabalha muito nessa área de reciclagem. Pessoal, é assim, ó, o problema é de todo mundo. E eu acho que para resolver isso de forma mais fácil, é conseguir fazer exatamente isso. Eu acho, Bia, que em algum momento, vai nessa linha de começar a ter essa questão do projeto, que é a economia circular, de projetar a embalagem para lá na ponta. O Xavier acho que quer falar, né? Mas só para terminar. Eu só queria... Tá, pode falar. E aí, porque assim, ó, a gente projeta hoje a embalagem só para ficar bonito na gôndola e a gente não se preocupa com o final dela. Então, agora não, a gente tem que se preocupar no final. Isso é bom para o brand owner e é muito bom para o transformador e para o fabricante de resina. Concorda? E principalmente para aquele pessoal que está lá no final ganhando dinheiro, porque lá é muito difícil deles fazerem a separação. Eles põem lá, pega 100 quilos, e por quanto que o material, tem que passar selecionando 100 quilos e vai aproveitar 30 lá no final. Então, ele tem 70% de trabalho perdido, às vezes. Mais ou menos isso, né, Sérgio? Deixa o Xavier falar e depois até complemento ali, mas é nessa linha. A dica tá, o Serginho falou sobre isso. A Procter & Gamble chamou eles para conversar, entendeu? Então, assim, ó o que é a Procter, que é um dos maiores brand owners no mundo, quer dizer, eles estão preocupados com isso, quer dizer, isso a Lever vai acontecer a mesma coisa, quer dizer, é um movimento, não adianta a gente resistir a isso, nós temos que impulsionar, é o contrário, nós temos que impulsionar essa história de desenhar a embalagem, desenhar os materiais, criar soluções, porque tem muita alternativa que a gente pode resolver de maneiras bem fáceis, né? A gente fala que a economia circular, na prática, ela não acontece sozinho em um elo da cadeia. Ninguém faz economia circular sozinho. A solução do seu problema pode estar em outro elo da cadeia, que você nem sabe, né? Na cabeça de uma pessoa, de outro profissional. Então, tem que realmente integrar a cadeia para você criar as soluções. Isso que eu ia comentar, né? E às vezes, esse mapa de fluxo de valor, né, da cadeia toda, é muito interessante, né? Eu ia trazer um case aqui que foi justamente... A gente tem uma empresa que produz lona para caminhão frigorífico, né? Uma lona... Produz não, ele compra a matéria-prima e aí recorta, faz lá o produto final. E sobra muito retalho de lona. Para ele, aquilo não era mais valor, não tinha mais valor, aquilo ali é resíduo. E a gente... Qual foi o nosso trabalho? É uma infinidade de lona que ele tinha. Nosso trabalho foi achar outra indústria, e aí a gente caiu na indústria têxtil, que conseguia usar aquela lona para fazer produtos de alto valor agregado e que tinha demanda, que é aquela coisa que a Bia falou ali, eu tenho que ter um mercado consumidor. Aí o cara produz para Avon, o cara produz para Riachuelo, né? A gente foi atrás de conversar com outras marcas para consumirem, e aí a gente gerou um mercado consumidor para assumir a produção daquele produtor e que vai assumir o resíduo da outra indústria. Então, é uma conexão muito louca, muito maluca, que a gente está conseguindo fazer, está tentando entender o mercado, mas é exatamente isso. A culpa não é do gerador do plástico lá. Tem um designer no meio que às vezes não conhece, como o Cláudio falou, ele não conhece a estrutura do plástico, ele só pensa na embalagem, ele não pensa nem no fim, nem no início. Tem o cara que vai usar que também não, né, às vezes não pensa. Então, isso que a Bia falou, todas as pontas da cadeia têm que estar conectadas e saber o que está acontecendo para que realmente seja do berço ao berço, né, que o pessoal chama, que o produto saia já pensado para voltar para a indústria. Então, todo mundo tem que estar ciente disso. E é o que a gente está tentando fazer, cara. Na educação, a gente faz isso, né? Ó, esse produto aqui é feito com isso, se tu descartar, ele vai virar isso, né? Essa indústria consegue aproveitar, e as marcas estão se preocupando com isso, né? Quando a gente fala da P&G aí, é muito nessa linha. Eles têm a preocupação que, o que eu estou colocando no mercado tenha que voltar de forma correta, né? Então, e isso o mercado consumidor também está valorizando. Então, se o consumidor estiver disposto a pagar um pouco mais por isso também, porque é custoso, muitas vezes, né, a gente tem logística no meio, tem processo de penso aí, né, de projeto, pesquisa, desenvolvimento, então tem que pagar um pouco a mais agora, de repente, para lá na frente a gente poder equilibrar as coisas.
Tá. O Marcos, o Rogerinho está querendo falar, mas antes eu queria fazer mais uma provocação também, que a gente tem professores, o Rogério também é professor, tem universidade também. E eu acho que começar, a gente está aí com o Elinho, com quem mais? Com o Leonardo, para a gente fazer uma provocação para as próprias universidades, para ela começar a pensar nesse tipo de coisa e começar a ver tecnologias para ajudar o pessoal lá na ponta depois, né? Juntamente com as petroquímicas e os transformadores, né? E até os master também, para começar a ter alguns produtos que consiga melhorar lá no final. Isso, tem que aproximar mais, né? A academia, a gente provoca muito isso, né? De conectar a academia aos projetos que tem lá dentro, muitas vezes tem muita coisa boa que tem que conectar com a indústria, né? Com o mercado. Então, não dá para pensar só para pesquisa dentro da universidade, o mercado também tem que buscar essas soluções lá, porque tem muita coisa lá dentro, a gente tem visto isso. Então, dá para buscar aí de forma, às vezes, muito mais barata do que desenvolver uma solução interna, né? Dentro da empresa, ficar pesquisando e tal. Até uma pergunta que o Marcos ali, o Rogério, ele tinha feito, né? De não reinventar a roda. Com certeza, isso aí a gente tem que buscar exemplos de fora. Acho que a legislação também está indo nessa linha, né? Tem a questão aí da eficiência energética, né? De recuperação energética através dos resíduos. Enfim, a gente não pode fugir desse assunto, porque tem coisa que é rejeito e que a gente tem que recuperar de outra forma. Não vai ter reciclabilidade aquele material mais, está muito contaminado, enfim, tem esse percentual também. Então, a gente tem que pensar em outras alternativas aí. Fechado. Doutor Rogério, vamos lá. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Uma alegria poder participar mais uma vez. Como diria Jack Stripador, temos que ir por partes, né? Eu acho que minha formação é de engenharia, sou engenheiro de materiais, Federal de São Carlos, tá? Muito bom, hein? Fui engenheiro de produto, indústria automotiva, trabalho na área de compostos, estou desenvolvendo hoje produtos feitos lá fora para fazer aqui no Brasil. Mas o grande problema é o dono da embalagem, é o dono do produto, tá? Se o dono do produto ele chega para o transformador e fala, eu quero assim, e não abrir espaço e não escutar o que entende de plástico, fica difícil. O cara faz lá uma mistura de polímero A, B, C e D, 37 camadas, e não conversa com ninguém, tá? Então, o complicado é isso, você tem que ter gente que conheça de plástico nas empresas que trabalham, que vão usar de alguma maneira o plástico para poder diminuir o impacto dessas embalagens, né? Porque nós temos muito material sendo produzido e jogando fora. Eu já coloquei algumas vezes no grupo do WhatsApp que as prefeituras perdem bilhões pagando para empresas fazerem o serviço que ela deveria fazer e lucrar. Sabe, para mim não consegue, de uma visão honesta, limpa, isso não cai para mim. As prefeituras que não têm tamanho poderiam prestar serviço para prefeituras menores do lado, ganhar dinheiro com lixo. Há mais de 20 anos eu falo que nós jogamos ouro no lixo, meu. O lixo brasileiro é cheio de coisa boa, tá? Mas concordo com vocês, eu acho que tem que ter uma ação, tá? Eu estou cada vez mais sensível à idade, né, que vai trazendo isso. Estou mais sensível ao meio ambiente, aos sofrimentos dos animais, a todas essas causas bacanas, né? Eu acho que nós realmente precisamos ter fóruns para discutir isso, tá? Representantes das diversas esferas do governo, representantes da indústrias, representantes da academia. O governo deveria cobrar das universidades particulares maior produção acadêmica, sabe? Precisamos de tudo isso. Agora, não podemos ficar que nem está nesse projeto de resíduo sólido. Nós estamos desde a época da pedra, o governo fica barrigando, porque o setor produtivo não está preparado, porque não sei o que, não está preparado, aí adia-se a implementação da lei, dá mais 1 ano, dá mais 5 anos. Há quantos anos tem a lei do resíduo sólido, gente?
Tem que dar um basta. É verdade. E Fechou aí vai... 10 anos, fechou 10 anos esse ano aí, né? Mas eu queria fazer uma provocação também, ó, Rogério, para vocês e para os outros, tá? Porque, assim, uma coisa, a gente depender dos outros de tentar alinhar a embalagem, que seria o caminho mais fácil. Outra coisa é o desafio tecnológico de você pegar um monte de coisa ruim e transformar de coisa boa lá. Os primeiros que desenvolver uma tecnologia de fazer isso. O PET conseguiu fazer isso, quando até o Rafael pode ajudar ali depois, que era garrafa de PET tá sendo jogado. Hoje ele conseguiu transformar em garrafa novamente, o que não conseguiu fazer garrafa, conseguiu fazer a resina para fazer as caixas d'água e uma série de coisas, né? Piscina, essas coisas. Hoje, PET, hoje existe tecnologia de despolimerização de PET, sabe? Vi uma rota química com hidróxido de sódio a 60 graus Celsius, você despolimeriza esse material e transforma tudo em tinta, você transforma em polímeros, você pode entrar com extensor de cadeia para esses PETs, aumentar a massa molar e melhorar as propriedades mecânicas, tá? Isso a gente tem para diversos plásticos de engenharia. A gente tem agentes de acoplagem, que você trabalha com anidrido maleico, com epóxi, sabe? Diversos tipos de grupos. Isso existe no mundo, talvez não exista no Brasil, sabe? A nossa realidade é muito afastada, mas modificação química modificação química em polímero é um tema extremamente antigo no mundo, e a gente faz isso em extrusora. Rogério, eu acho o seguinte, ó, o PET está resolvido. O que a gente tem problema são os de maiores volumes, e é esse que tem que ser resolvido, até porque o volume do PET, né? Então, acho que os outros, principalmente a multicamada. Mas eu acho que tinha quem quer fazer, o Gilberto queria fazer pergunta, o Cláudio também queria? Eu queria, aquela história, mudar uma embalagem é uma coisa simples, né? Agora, o que você falou é mudança química, é mudança de extrusão, blá, blá, blá. Onde é que estão os caras que podem fazer isso? Onde é que está o técnico especializado? Está todas as universidades, está o Elinho, está o Leonardo. Sabe qual é o problema? Eu estou enxergando isso. A gente não tem no Brasil ferramentas para empreender. Sabe? É complicado. Olha só, eu acho que o Serginho não vai concordar com você, não. Eu também acho. Eu acho que muita gente não vai concordar, mas não é essa facilidade toda que existe. Não, fácil realmente não é, né? Mas aí é aquilo que a gente até falou ali no grupo de tarde, Xavier falou, né? De dar indignação quando a gente vê que a gente está lá embaixo no ranking de inovação. Pelo menos a gente aqui, eu quando pensei em criar a Trechin com o pessoal, foi nessa questão de indignação. Cara, não pode ser tão difícil mudar uma coisa que não é tão, né? É simples, vamos botar gestão, vamos botar tecnologia. Vocês aí com conhecimento, né? Aqui nessa discussão, o que está surgindo de ideia, né? É simples transformar o BOPP, dá para fazer, dá para... Enfim, vamos botar a mão na massa, vamos arriscar um pouco, sabe? E tem fundo hoje de investimento. Acho que a gente está no mercado de capital, hoje a gente tem um acesso a capital. Falta realmente pegar essas pessoas boas porque a gente ficou muito desacreditado, né, do nosso país aí por um tempo, por uma série de motivos. Mas eu acho que se essas pessoas que têm essa indignação e que têm o conhecimento conseguirem botar em prática, a gente consegue virar o jogo. É o que eu tô vendo aí, que eu tô percebendo. A gente aqui na Trechin, cada sócio já reciclou 3 vezes a sua própria vida, né, a sua estimativa de vida aí de 70 anos. E com 5 pessoas a gente fez isso. Será que a gente não consegue fazer, né, movimentando toda a cadeia, todo mundo junto, chegar nessas soluções? Eu acho que dá. Acho que é mais ou menos por aí. O grande problema é a inércia, né? Tem que ter a força inicial, não adianta. Movimentar essa massa toda no país, a gente começar, mas depois que também ganha velocidade, não para. O Gilberto e o Leonardo, acho que o Gilberto levantou a mão primeiro, depois o Leonardo, que eu provoquei, acho que ele ficou bravo lá. Gilberto, tira do mudo, Gilberto. Pronto. Gilberto tá no mudo. Manuel, deixa que eu falo um pouquinho, Manuel, enquanto que o Gilberto tá aí se ajeitando, pode ser? Eu faço a pergunta aqui, ó. Leonardo. Não, bem? Leonardo. Gerson, aqui o Leonardo estava como levantado antes. Pode ser? Vamos lá.
não cheguei a ficar bravo, Manuel, mas estava um pouco ansioso. É quinta-feira, ainda não, estou esperando o sábado para fazer o churrasco. Mas, Serginho, muito obrigado por compartilhar a sua experiência, também os outros que contribuíram. Eu gostaria de, Serginho, pedir para tu conversar, fazer um paralelo entre a dificuldade ou as oportunidades com relação à reciclagem a nível de resíduo industrial, como essa lona que tu comentou, e a nível de produto, aquele o pior que tem, que é o produto pós-consumidor, que é a embalagem de carne, por exemplo. Quais são algumas das vantagens, desvantagens, assim, que existem modelos que são comuns ou são mercados muito diferentes, por exemplo? Tá, vamos lá. São totalmente diferentes, né? As principais dificuldades, eu diria que hoje as dificuldades que a gente tem é no pós-consumo, tá? O pós-industrial, ele tá bem resolvido. Aí eu nunca vi dificuldade, até no BOPP, né? Nesse que a gente bate aqui no pós-consumo, não tem dificuldade de achar comprador, de achar cadeia que vá, né, reinserir esse material na indústria, porque ele é muito mais limpo, ele já é separado, ele tem volume, o que facilita a logística, enfim, ele está todo resolvido, né, e ele tem valor. Então, eu nunca vi um material de resíduo aí que a gente não encontrasse valor para comercializar ele e fazer funcionar. Agora, no pós-consumo, aí sim, né, porque a gente tem um volume muito baixo na residência, da residência ele tem que se acumular em algum outro lugar, e desse outro lugar ele tem que passar, de repente, por 3, 4 intermediários até chegar na indústria. O que a Trechin está se propondo a fazer é isso. Como é que a gente consegue acumular tudo num lugar só e de repente, até transformar isso nesse lugar? Né? Eu gosto muito do exemplo do vidro, porque a gente passa essa dificuldade até hoje. O vidro ele tem muito volume, mas para transformar ele, eu tenho que mandar para o Sudeste hoje. Senão eu não consigo transformar. E aí isso me dá 5 centavos no quilo do vidro. Tu acha que vai ter catador coletando vidro? Nunca. O cara vai ter que coletar, vai arriscar ali, ter um acidente e tal. Então não vai ter. A gente tem que achar jeitos de valorizar o resíduo localmente, cada vez mais próximo do pós-consumo. Se a gente vai ter um material que a gente está colocando no mercado, lá na Amazônia, como é que eu vou trazer da Amazônia para transformar no Sudeste? A logística disso é muito inviável. Então eu tenho que ter o transformador lá. Se eu vou colocar um resíduo lá, eu tenho que ter o transformador lá perto. E não precisa ser a mesma, né? Eu vou pegar a garrafa PET e vou transformar em garrafa PET. Não, mas o que eu consigo transformar com o PET que eu possa fazer lá na Amazônia? Eu acho que esse é o desafio que a gente está tendo. Como é que a gente gera volume para facilitar? Porque o principal custo é logístico hoje. Gente, ele trouxe uma ideia aqui, depois eu vou deixar o Sérgio só fazer. Gerson, ele deu uma ideia, Gerson, que você pode até aproveitar depois. Você pode fazer aí uma franquia desse tipo de negócio e ter essa tecnologia distribuída por todo o Brasil. Pode falar, Gerson. Ô, Serginho, eu gostaria de falar só para... Tu falaste que o vidro só vai para o norte, para o sudeste, certo? O maior volume hoje, se a gente tiver, né, muito volume, a gente tem que mandar para o sudeste, isso. Mas tem um grande transformador aqui no Vale do Caí, deves conhecer. Sim. Transforma vidro, transforma plástico, é uma grande empresa. Sim. Qual é o problema, né? O volume todo que a gente tem, ele não tem demanda. Aí é aquilo que a gente cai lá no que a Bia estava falando, né? Ele não tem demanda para assumir toda essa transformação que a gente tem. Então, ainda muito do volume acaba indo para o Sudeste, né? Para a Ambev e para a Owen e nós lá, que são os dois maiores transformadores hoje em termos de volume de embalagem. E ele, sim, aqui ele é um grande reciclador e consegue assumir parte dessa produção. A Vidrofix não assume tudo. Não assume tudo hoje. Não consegue. Pô, é um grande transformador, o Hernani lá, eu conheço. Sim, é um volume absurdo, né? Mas é a mesma coisa, por exemplo, sei lá, a Gerdau, né? Se a Gerdau hoje compra a maior parte da sucata metálica da América Latina. Se ela não tivesse espalhado, se fosse só em Porto Alegre ou, né, só em Sapucaia ali, enfim, tudo tivesse que vir para cá, né? Ele é o maior comprador, mas é a mesma coisa a Ambev e a Owen. Eles são os maiores compradores, então tudo acaba tendo que voltar para eles de alguma forma. Tá. Outro assunto que eu queria só comentar, Serginho. Os equipamentos que transformam PET, os transformadores de PET, eles têm nos próprios equipamentos que já tiram a rotulagem, tiram o lacre. São equipamentos automáticos, então eu não vejo um problema nisso que tu colocaste lá no início. Os transformadores modernos têm esse tipo de coisa. O próprio lacre, a tampa,
polipropileno também tem valor agregado. Consegue, além de transformar o PET, consegue transformar o PP também. Tá? Sim, não, perfeito. Na questão da densidade ali, né? Eu devo ter colocado errado ali. A questão é que a diferença de valor, se a gente limpar o PET ou vender com rótulo e tampa, é quase o dobro na ponta, né? Na cooperativa. Sim. Tu colocar valor, né? Inclusive, a tampa separado por cor e tal, claro. Exato. Certo? Tá, aí sim. Mas os equipamentos são modernos e conseguem fazer esse tipo de separação totalmente. E todos os materiais que saem, por exemplo, da garrafa, tem valor também. Tem o polipropileno, tem o BOPP, que pode ser transformado também em bag, por exemplo. Então, os grandes transformadores... E o PET, como já foi comentado antes aqui, o PET está faltando no mercado, né? Além de transformar em outra garrafa, ele serve como plastificante de tintas, fazem vassouras e outros... Muita tecido, né? Tecido sintético é PET também, né? É PET. Então, esses materiais aí, realmente, né? Por isso que as grandes indústrias, se vocês perceberem, pegar IPG, Unilever, o que eles estão fazendo? Transformando tudo em PAD, PET, as embalagens dele vai ser tudo nessa linha, porque é o que tem mercado hoje e que as cooperativas separam, porque aí, se tu não tiver valor, nem o catador e nem a cooperativa vai separar. E aí a gente já tem um problema na ponta, né? Sim. E eu gostaria de falar tu comentaste ali que resíduos industriais têm valor, consegue se colocar com facilidade, né? E o pós-consumo realmente a gente vê que é um grande problema. Mas a gente também, e pelo PNRS, que já era para ter entrado, acho que a última oportunidade foi 2014, vai indo e vai empurrando, e o troço não vai. Eu gostaria de fazer algumas observações no seguinte sentido. Em primeiro lugar, o consumidor, quando vai lá no mercado, compra um produto para si, independente se é um saco, é uma garrafa, ele tem que saber que dentro daquele produto que ele está comprando, ele também é responsável por aquela embalagem, porque ele está comprando uma embalagem. Então, ele tem responsabilidade sobre essa embalagem. Isso a gente tem que demonstrar numa educação ambiental para ele, que ele é responsável por aquilo. Então, se ele na sua residência, ele não precisa ter 4, 5 tipos de resíduos diferentes. Se ele separar o orgânico dos recicláveis, já está bom. O resto as cooperativas fazem e realizam muito bem. Certo? Exatamente. Então, esse Concordo com você, mas é confuso, né? A nossa coisa é confusa, porque assim, lixo seletivo tem gente que tem lá 10 tipos de lixo diferentes. Então, assim, fica muito confuso na cabeça das pessoas hoje qual que é a melhor coleta, né? Qual que é a melhor até o que a gente... Por isso que a gente falou ali, né? Que a nossa coleta é simplificada, a gente separa em reciclável e orgânico, porque tem essa confusão nas pessoas, né? Quando tu tem 5 lixeiras lá, metal, plástico, papel, aí tu pega uma embalagem Tetra Pak, que tem os 3, tu bota em qual? O pessoal botava no rejeito, até hoje, até mês passado tinha gente nos perguntando. Então tem isso. E o Brasil é um país curioso, porque realmente o que mexe aqui com a cultura é o financeiro, né? A gente tem visto isso, tem testado. Então, latinha de alumínio. O Brasil é país líder em reciclagem de alumínio, porque o catador ganha 4 e pouco para reciclar, para catar 1 quilo de alumínio. Agora, tu acha que ele vai catar alumínio ou papel que paga 30, 40 centavos? Né? Essa diferença, o vidro que é 5 centavos. Enfim, tem muita, né, essa diferença aí no meio que acaba influenciando. O PET e o PAD não é problema para a gente comercializar, porque tem valor, a indústria já paga bem, já tem, né, demanda. Então, isso é importante, desenvolver a demanda, desenvolver uma cadeia de valor, né, pegar um produto, o plástico ali, reciclar e transformar num produto com muito mais valor agregado. Porque aí a gente consegue pagar a cadeia toda para trás de forma valorizada. Viu, Serginho? Então, Manuel, me permite só mais uma coisa. Então, eu só queria concluir o que eu estava apresentando, que o plástico tem valor, como o Serginho mesmo tá falando. Então, assim, ó, o que tanto bate em cima do plástico, que ele tá no mar, ele tá no rio, ele tá... Assim, ó, é falta de educação ambiental do pós-consumo. A responsabilidade que o consumidor tem de saber só separar o orgânico do reciclável da sua casa, mesmo que dentro do caminhão ele vai misturado em sacolas, aquilo não se mistura, ele pode amassar lá dentro. Na hora que chega na cooperativa, lá que o caminhão é descarregado, o catador consegue
separar direitinho lá o orgânico e consegue separar os recicláveis. E, por fim, mais um detalhe. Antes foi comentado aqui, por que as prefeituras não fazem, não tem coleta seletiva e tal? Por que enterram tanto dinheiro? Há uma questão de interesses por trás disso, como dizia o nosso velho Brizola, né? Então assim, existe uma fonte monetária muito grande, que essas empresas até que muitas vezes não têm interesse e preferem manter isso assim, enterrar ali nas minas do Butiá, porque é um valor enorme que aquilo gera, né? Sim. Não, perfeito. Até bem rapidinho. Que é legal, ilegal, isso eu não sei, daí eu não sei responder, né? Mas cada um faça a sua avaliação, né? Não, tem a questão dos interesses, sim, certamente, a gente tem sofrido com isso também, tá? É uma coisa que a gente até deixa bem transparente, porque a gente, né, atua da forma mais correta. A questão do plástico, eu até tinha colocado antes, não sei se até tu já estava aí, Gerson. Para mim, é um dos materiais, né, mais flexíveis hoje que a gente tem para trabalhar com uma série de soluções. Tá aí mostrando a solução dele durante a pandemia, né? Se a gente não tivesse o plástico, ia ser uma confusão muito maior. Ele tem valor. A questão é pensar o uso dele, né? Será que uma pazinha de sorvete para comer uma vez e jogar fora é o melhor material para isso ou não? Eu acho que é isso aí que a gente tem que repensar, né? Repensar também a logística. Vai ser um caminhão da prefeitura que vai passar. Será que o tamanho do material não pode se perder nesse caminho? E eu concordo 100% contigo. Quando o usuário está com... Até o Jaime, o Lorandi, me fez uma pergunta uma vez, ele estava com um copo na mão e perguntou, esse aqui é responsabilidade de quem, esse copo que eu estou na mão? Eu disse, é tua, tá contigo agora, é tua responsabilidade, né? Então, no momento que tu vai fazer o descarte, tu é o responsável por colocar no lugar certo, para fazer ele chegar no lugar certo, a cooperativa tem a responsabilidade de separar corretamente, mas tem muitos problemas nesse meio aí que às vezes a indústria não sabe, que é isso que eu falei, o isopor, ele tem solução, aqui a gente vende a 60 centavos o quilo, mas na cooperativa eles não têm espaço para armazenar. É uma coisa que a indústria não sabe, que a cooperativa não tem espaço para armazenar o isopor, o EPS. E aí eles colocam no rejeito, porque para eles é mais fácil colocar no rejeito do que ocupar espaço dentro que pode servir para outro material. Então são essas dificuldades que a gente está trazendo à tona para discutir e ver que soluções. Eu tenho que coletar o isopor todo dia para não ficar lá ocupando espaço, é uma solução. Eu tenho que comprimir o isopor para deixar lá na cooperativa, é uma solução, né? Então são coisas que a gente tem que discutir aí e a gente conta com a indústria, né, para fazer isso. Pessoal, Bia, é que o Gilberto faz um tempão que ele tinha pedido a pergunta. Você aguarda só um pouquinho? Sim. Acho que o Gilberto, depois do Gilberto vai a Bia, depois o Alessandro. Vamos lá. Acho que o Gilberto desistiu. Olha aqui, ó. Eu levantei 5 vezes a mão que te deu cãibra. Eu queria chamar a atenção de uma coisa. Foi falado muito em questão cultural, foi falado muito da PNRS, foi falado, você, Bia, falou de integração da cadeia. Na verdade, é um processo cultural. Nós, no sindicato, temos há 10 anos feito um fórum anual chamado Energiplast, que é exatamente para mostrar a viabilidade empresarial da reciclagem, com cases nacionais e internacionais. Temos trazido gente de fora para mostrar quanto vale a pena arriscar, investir na área da reciclagem do plástico, evidentemente, porque é o nosso setor. Tem dado casos concretos, resultados efetivos, mas isso é um processo longo e demorado. E, infelizmente, no Brasil, nós temos que ter a coisa de cima para baixo. A PNRS tem que obrigar, tá? Nós até chamamos a atenção de nós mesmos, às vezes, a PNRS teria que ser mais dura para envolver todas as camadas da sociedade nesse processo de descarte adequado do que se chamava lixo, e hoje a gente dá um nome mais nobre, que é resíduo, porque é aproveitável. Tá? É uma riqueza jogada fora. Efetivamente, é jogado fora. Agora, é um processo cultural. Eu estou nessa jogada desde o início desse evento. Existe um comitê que trabalha afanosamente, agora estão trabalhando com a Fazenda Estadual para ver
crédito presumido, diferimento parcial, não há entendimento das autoridades fazendárias em relação à reciclagem. Né? O próprio homem da fazenda passou o momento todo falando em lixo. Eu disse, olha, eu quero lhe convidar a mudar o termo em casa, porque lá em casa nós no lixo. Eu digo, comece a falar em casa no resíduo, descartável e aproveitável. Tá? O Gerson tem feito essa política. Não vamos mais chamar de lixo. O lixo é uma coisa que não vale nada. E você deu o fato concreto da sua experiência empresarial. Agora, isso é demorado. Isso é um processo lento. Aí costuma-se, assim, esgrimir o número 3% de aproveitamento de todo o resíduo no país. Bom, já são 3%, daqui a pouco nós chegamos em 5%. Isso não se acelera. E só se acelera mesmo quando começar mais gente a ver que atrás disso tem cacau, tem din-din, tem oportunidade de ganhar money, dinheiro. Tá? É difícil, é difícil. Por exemplo, eu assisti 3 palestras, uma ocasião, sobre o Tetra Pak. Né? A dificuldade de você aproveitar um material que tem 3 tipos de camadas, 3 diferentes materiais, mas já há processos concretos de aproveitamento dessa embalagem pós-consumo. Tá? É caso isolado? É caso isolado, mas já tem caso efetivo. Então, esse procedimento de hoje, por exemplo, pena que são menos de 40 que estão participando aqui, né? Mas já são 40, são 38, eu vi a lista há pouco. Tá? Nós temos que multiplicar isso. Nós temos feito a nossa parte. Tá? O Manuel diz assim, eu quero provocar o Gerson e tal. Não precisa provocar. Nós já fomos provocados há 12 anos atrás, quando começamos a botar o Comitê da Reciclagem e o Energiplast, que é tocado pelo Hartmann muito competentemente. E a Biplast também tem uma Câmara Nacional da Reciclagem, tá? Onde está se buscando procedimentos fazendários em relação ao IPI, né? E tudo isso. Quer dizer, a gente trabalha afanosamente, mas é devagar, devagarinho, como disse o José Pagodinho. Devagar, devagarinho. Tá? Por isso que um case como o seu tem que bater tambor, tem que multiplicar, tá? Com o vinho do Manuel ou sem o vinho do Manuel. Tá? Eu queria fazer essa colocação. Nós estamos na lista, nós estamos brigando. As touradas estão proibidas, mas nós estamos toreando esses pontos diariamente, porque a sociedade bate muito no descarte, que entope a boca de lobo, porque os encanamentos e não sei o quê. É a própria sociedade que faz isso. E está jogando o quê? Dinheiro, coisa nobre. Tá? Você é prova provada disso com o seu empreendedorismo. Tá? E já não precisa ser mais startup. Conhecemos alguns equipamentos que nós baixamos o queixo, equipamentos que nem nós sabíamos que existem já para ajudar na reciclagem. Essas cooperativas, que às vezes politicamente foram criadas para fazer a separação, também servem reciclar a própria cooperativa, no sentido de ela ser mais produtiva, mais útil, aproveitável ali na frente em embalagens que possam usar o produto reciclado. Agora, é um processo cultural, né, que nós estamos há 12 anos em cima dele, né? Já perdemos algumas horas, não são poucas, né? Mas já surgiram vários empreendedores nessa área, aqui no Rio Grande. E fora daqui também. Nós não somos o maior exemplo, mas nós estamos batendo tecla, às vezes até desafinando a música, mas tocando efetivamente nisso. E o teu case, multiplique, bata tambor, porque você não vai ter concorrente, você vai ter uma multiplicação que vai lhe ajudar, porque você vai ganhar um material melhor preparado para reciclar. Então, é verdade, Gilberto.
E a provocação que eu fiz para o Gerson não é que acho que a preocupação dele e dos outros presidentes com reciclagem é perfeito. O que eu tinha feito a provocação é da gente conseguir estar aportando um pouco mais de tecnologia para o pessoal que está lá na ponta que conhece pouco de plástico. Pegar todo o conhecimento que tem da petroquímica e disponibilizá-lo para esse pessoal lá. Os próprios programas que existem no PicPlast, da gente tentar montar talvez um programa que seria para requalificação desse pessoal lá na ponta. E acho que eu tinha colocado que o próximo, acho que não sei se o próximo, acho que era o Alessandro, que ia falar depois a Bia. O Alessandro também conhece muito essa questão de cooperativas, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Você já se conhece, Serginho? Conhece o Alessandro? Não me pagou uma cerveja ainda, mas se conhece. Pô, se não pagou a cerveja, não conhece. Só é colega, não é amigo ainda. Primeiramente, assim, Manuel, um abraço para ti. Parabéns pelo momento aí. Um abraço para o Sérgio. Conheço bem o trabalho da Trechin faz algum tempo. E estou revendo a Bia também, que a gente já se conheceu lá na Mãos Verdes, né? Através do Vitor. Né? Tudo bem? O Vitor é nosso parceiraço aqui também, é Mãos Verdes também. A gente tem bastante conexão lá. Nós temos bastante... Ali quieto também, porque o Rafael é referência lá no Rio de Janeiro. Ele já me chamou em reunião até com o ministro. Oh, legal. Eu queria, primeiramente, assim, fazer algumas provocações também, que a palavra do momento é provocação, né? Assim, eu trabalho com cooperativas já há 11 anos, tá? E devo um monte para o trabalho do pessoal, fiz a minha dissertação de mestrado falando sobre cooperativas. Tem alguns pontos, tá? Em especial no mercado do PET, que ainda eu não vejo, assim, uma resolução, tá? Por exemplo, a mistura do PET com o PVC nos termoformados transparentes. Errou. Tá? Se vocês pegarem, por exemplo, ir numa padaria, comprar uma pizza, comprar uma nega maluca, comprar qualquer outro salgado, eles vão colocar numa embalagem termoformada transparente. Tá? Isso, historicamente, nunca foi vendável nas cooperativas de reciclagem, por incrível que pareça. Mesmo sendo uma PET, tá? Na maioria das vezes. Qual é o feedback que nós tínhamos do mercado? Que se haviam, no caso, também a mesma embalagem sendo de PVC, e sabendo assim, para separação em densidade, não dá. Ambas têm entre 1,35 e 1,45 gramas por centímetro cúbico, tá? Vão afundar na água. Então, a separação por densidade fica inviável. Por chama, tu não vai testar todas as embalagens que passar, né, na chama para descobrir lá a diferença, certo? Aí tu pega outra questão, a NBR ABNT 13230, lá com a numeração. Os catadores muitas vezes não têm acesso a um óculos para enxergar lá o triângulo com escrito número 1 ou número 3, certo? Então, assim, esse tipo de embalagem ainda está aparecendo no rejeito, tá? Por incrível que pareça. Tem um professor que lecionava aqui em Sapucaí, no IFSU, e está em Araranguá, o professor Assis Castilhos, que ele fez o doutorado dele, a tese é sobre a separação do PET e do PVC. Então, isso, até hoje, por incrível que pareça, ainda aparece esse tipo de embalagem no rejeito das cooperativas. E a PET também, tá? Ela apareceu no mercado, que antes era um mercado do polietano de alta, dos produtos cosméticos, shampoo, que eu e o Sérgio não usamos shampoo, né? Shampoo não é nosso... Então, não, a gente usa bem pouquinho, né? Mas aí, esse era um mercado polietano de alta densidade, que aí a cooperativa conseguia vender como polietileno de alta densidade colorido, que eles juntam todas as cores do PAD e vendem, no PET, que esse mercado começou a ser mercado de PET, ele está indo fora. Porque o que é tradicional do PET? O Sérgio sabe bem. É o transparente e o verde. Né? Então, o PET tem alguns obstáculos, tem alguns desafios que tem que ser vencidos ainda. E aí eu tô com a Bia, assim, ó, se tá dando problema, então para de produzir, não fica arrumando solução para o PVC, uma solução para o PET verde do shampoo tal, o PET azul do shampoo tal. Né? Tem esses desafios ainda se encontram, né? Tá, essa era a participação que eu queria fazer, porque eu achei importante, assim, o PET tem esses meandros ainda que não estão resolvidos, né? Aí precisa provocar a Bia lá com os brand owners nela, porque aí o cara faz uma embalagem de PET e coloca um rótulo de PVC incolível, né? Aí ferra legal, né? E essa confusão, né, do pessoal que vai fazer a triagem, que o Alessandro colocou muito bem, né? O pessoal da triagem, a gente tem que entender quem é que está na ponta fazendo a triagem do material. Eu não sei a diferença, até veio um parceiro nosso aqui do plástico esses dias aí para nos explicar
Porque realmente, né? Aí ele disse, não, dobra o PVC que vai ficar marcado. Enfim, são coisas que na triagem ali vai ficar complicado de botar, né? Vamos testar com chama. Não tem como, né? Numa central não é de produtivo, triagem, né? Tu perde produtividade. O risco também é gigante, então tem todas essas particularidades aí. E realmente, aí o PET colorido, né, que foi o que ele colocou ali, às vezes essas embalagens rosa, fica muito bonito na gôndola. Não, mas depois quem é que compra isso aqui? Porque a indústria de PET que quer fazer o termoformado transparente não vai fazer. O cara que tem a PET verde não vai comprar o rosa. Isso aqui vai virar um PET de que cor depois? Né? Como é que a gente vai consumir isso depois no mercado? É verdade. Aí eu vou fazer mais provocação aqui. Como eu conheço todo o grupo, eu consigo ir fazendo provocação para todo mundo, né? Então, por exemplo, assim, essa questão do PET, você tem que levantar para os professores que estão aí, mais o Cláudio e o Júlio Arada, que tem 300 anos de plástico, entendeu? Para resolver esse tipo de coisa e falar assim, pessoal, se vira com isso, tá? E a outra coisa, a utilização, tem o seu Rafael que está muito quieto aí, que é um dos caras que transforma um monte de PET aí, e eu não sei onde que ele vai colocar o PET rosa. E a Bia queria falar, Manuel. Tu não deixou a Bia falar ainda. Não, eu acho que o grande ponto disso tudo, que eu venho também, eu tive a experiência de trabalhar na Braskem, agora eu estou lá na Abiplast, falando com a Câmara dos Recicladores, a gente está fazendo agora o estudo lá do índice de reciclabilidade de embalagem. Não, é só olhar o material e design de embalagem. Não, porque uma embalagem no Sudeste, como o Sérgio falou, pode ser reciclada, mas no Nordeste não é. Então, tem uma questão de regionalidade, tem uma questão da coleta. Então, está tudo integrado. E eu acho que a essência disso tudo, a gente já falou aqui, dá para desenvolver novas tecnologias, dá para trazer a tecnologia para melhorar a coleta, para educar o consumidor. Mas quem que vai educar o consumidor? Quem que sabe mais? É a indústria ou o consumidor? Entendeu? Vamos repassar o custo também para o consumidor? É o elo mais fraco, né? Então, a gente está falando aqui de criar um novo modelo de produtividade. Eu falo que a gente está desenhando uma nova régua econômica, porque não vai fechar a conta se a gente inserir custo de logística. A logística reversa é muito cara. Então, a gente vai ter que remodelar a cadeia. Então, a gente vai ter que tratar a resina reciclada como uma nova matéria-prima e não substituição para virgem. Porque o que eu entendo do mercado é que, tá bom, então eu vou usar resina reciclada, mas tem que ser mais barata que a virgem. Já começa assim. Então, como que eu vou criar essa nova condição econômica do mercado? Vamos trazer um exemplo que é bem próximo de vocês. Reciclagem química. A tecnologia da reciclagem química é nova? Não é nova nem um pouco. Entendeu? Desde que eu estava na Braskem, há 10 anos atrás, falava-se de reciclagem química e tinha os pesquisadores falando de reciclagem química. Mas era muito caro. A indústria não queria pagar. Só que agora a indústria está sendo pressionada a trazer soluções. Aí agora tudo quanto é indústria química, petroquímica de plástico, está fazendo pesquisa de reciclagem química, está falando que é viável, porque estão surgindo multas, estão surgindo obrigações, estão surgindo pressões globais. Então, é uma nova tecnologia? Não, é um novo modelo econômico. São novas pressões. Então, agora está valendo a pena investir. Até porque a reciclagem química, você volta para o plástico na sua essência, né? O reciclado sempre foi visto como algo que ia para o cliente, né? Da produção da indústria química. Então, é isso que eu queria deixar. Eu acho que a solução não é só tecnológica, não é só de incentivo fiscal, não é só botar na mão do consumidor, o consumidor que tem que aprender e tem que trazer de volta. Ele tem que ser ensinado também. A indústria nunca ensinou a logística reversa. A indústria, ela foca na fase de uso para fazer o PET vermelho bonito para atrair o consumidor, né? E aí o conhecimento também não está na indústria, que o PET o vermelho não é reciclado. Então, a gente está falando de realmente uma integração, novas bases comerciais, novas relações comerciais. Então, o que a gente está vendo acontecer lá fora, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, Alliance to End Plastic Waste, entendeu? É a indústria, todo o setor se reunindo para tentar criar essa solução. E não é só uma solução tecnológica, é uma solução econômica, né? Vamos criar mercado, né, Sérgio? O mercado que tem que comprar. Eu sempre falo assim, eu tenho um pedacinho de terra, eu tenho que plantar aqui. Eu posso plantar arroz, feijão ou batata.
O que está vendendo melhor? Eu vou plantar na minha terra o que estiver vendendo melhor. Então, a indústria da reciclagem funciona assim. O catador vai pegar aquilo que tem valor. E o que não tem valor? Como é que eu crio valor? O mercado tem que comprar, o mercado tem que puxar. Então, a indústria que está demandando, a Procter & Gamble tem que falar, eu vou comprar resina reciclada. Mas também não é só falar que vai comprar e vai pagar o preço. Porque o que está todo mundo fazendo dos brand owners é falando que vão comprar, mas que não tem no mercado. Não tem no mercado, com a rastreabilidade, com a qualidade, com o volume e o preço que ele quer, que é metade do virgem. Então, a gente está falando de uma nova economia, de sentar todo mundo junto e redefinir as regras do jogo. Então, acho que essa que é a questão. Traz os experts, os acadêmicos, os especialistas, mas tem que ter economista, tem que ter o cara de logística. A gente está definindo uma nova régua econômica. Só assim que a gente vai tirar dos 2%, 3% de reciclagem, que foi falado que a todo ano é 2%, 3%, 2%, 3%. Só vai dar o salto quando a gente mudar a régua econômica. Como todo mundo olhar para o seu elo da cadeia e abrir mão de alguma coisa e ver uma nova proposta de valor. E ver que pode ganhar dinheiro de outra forma. Então, não é perder dinheiro também. A economia circular provoca novos processos produtivos, novos produtos, novos valores e atitudes. E é isso que eu queria dizer. Bia, muito legal. E aí eu já vou fazer uma provocação aqui, que a gente vai ter que fazer um rapzinho aí com a economia circular. E aí eu queria que vocês participassem aí, ó. Todo eu chamar o Serginho quando a gente fizer, o Alessandro e a Bia fazer pra gente, né, Bia? Bora. Te Bora, cumprimento vamos fazer, soltar, vamos trazer... E a Bia estava falando esse negócio de reciclagem química. A gente fez um trabalho lá na Braskem na época, que hoje, se a gente tivesse tocado o projeto, a gente teria uma planta aí de umas 300 mil toneladas de polietileno, seria o grey, né, o cinza, né, Bia? E sem mexer absolutamente nada na cadeia. Acho que uma hora a gente pode até mostrar isso daí, Bia. A gente mostra em conjunto aquilo lá, como é que foi aquela ideia de transformar o lixo em eteno e depois polietileno. Que existe a tecnologia. E isso que a Bia trouxe, né? Porque tem essa cadeia econômica. Hoje tem muitos gaps aí que a gente está vendo, que o pessoal às vezes acha, não, se eu for reciclar, eu vou gastar mais do que eu pegar matéria-prima virgem. E não, às vezes é porque tu tem 3, 4 níveis de intermediário no meio e tu acaba perdendo valor nisso aí. Mas se tu conectar uma ponta com a outra, fica até muito mais rentável do que é hoje o processo. Então a gente tem visto isso, né, essa questão das soluções, como a Bia falou, não é acabar com o plástico, é acabar com o lixo, né, o resíduo plástico que vira rejeito. Então é buscar soluções e que sejam economicamente viáveis. Eu acho que envolve, sim, incentivo fiscal, porque tu tem que ser competitivo. O vidro tem, eu vi um estudo esses dias aí que tem, né, o vidro é o pior ali para tu reciclar em relação à matéria-prima virgem. Então é óbvio que o pessoal não vai incentivar a reciclagem, né? Enquanto o alumínio tem muito valor se tu reciclar ele, né? Tem incentivo fiscal, tem a questão da parte de logística também, mas a gente tem que chegar nessas soluções aí, não adianta, né? A gente tem que chegar, o Brasil é um país continental que a gente tem que pensar no geral, não dá para pensar só no centro ali, sudeste. No sudeste vai ter tudo, a gente tem as cooperativas lá no sudeste que vendem todos os materiais e tem solução. Agora tu vai para Porto Alegre aqui, os caras não vendem, sei lá, 30% dos materiais que vendem lá em São Paulo. É diferente. Eu acho que tem, acho que assim, ó, eu acho que o Xavier fala em algum momento que a gente tem que começar esse trabalho assim, que a gente acredita nisso, a gente é dessa área, é o trabalho de evangelização que a gente tem que começar a fazer. Eu acho que tem o Elinho, que está aí também, que é lá, professor lá na Universidade de São Paulo, na Poli. Ele faz já um trabalho muito legal, uma vez por ano ele faz um encontro só de reciclagens, e eu acho que vocês dois já vão estar convidados para o próximo dele lá, se eu conheço ele. Ele já até abriu o microfone, que eu acho... eu acho que o Serginho eu devo ter encontrado ele em algum lugar já. Não foi na igreja, não, tá? Mas realmente, eu creio, como a Bia comentou, está relacionado com o comércio, realmente é aquilo, quer dizer, tem que ter um volume interessante, tem que dar lucro, já tem aquela dificuldade de chegar no reciclador, tá?
tem essa logística que é meio complicada. Meio, não, acho que é muito complicada, né? Eu acho que a seleção de materiais, a coleta é bastante complicada. E depois, quando chega lá na ponta, além de ter imposto ainda, a matéria-prima resíduo, ele tem um imposto significativo também, tá? Eu já estive em Brasília brigando com reciclador, né? Defendendo recicladores em relação a esse imposto, tá? E também aí chega o seguinte, como foi comentado, o reciclador, ele vai pela facilidade, tá? Se ele pegar, como foi comentado, se ele pegar um resíduo industrial, geralmente já está selecionado, está classificado, tá? E só justifica. Se o material realmente é pós-consumo, aí entra que ele vai ter que lavar o material, gasta água, aí depois vai ter que fazer o tratamento da água, tá? Então, já o reciclador já foge já um pouco em relação à lavagem do material, tá? Ok? Aí já foi comentado também, eu acho que em relação à tecnologia, eu acho que a gente encontra, como foi comentado, o isopor é difícil, hoje já tem várias empresas que reciclam isopor, né? A dificuldade realmente é o transporte, tá? Aí, mas o próprio Serginho comentou em relação, não seria interessante numa cooperativa ter uma prensa para diminuir volume, não sei, acho que isso justificaria a prefeitura, tá? Ok? Em relação a isso, tá? Porque, mas tem muitas coisas aí a estudarmos, né? Tá? Ok? Mas eu fico aí à disposição, tá? Atualmente eu não trabalho só com reciclagem, mas sempre eu penso também em reciclagem, tá? Ok? Mas estou aí, Serginho, a Bia, né? Tá? Então, fico aí à disposição de vocês aí. Então, obrigado, tá? Mas gostei muito da tua apresentação, tá ok? Valeu, Eli. Quando for a São Paulo aí, vamos tomar uma cerveja junto aí. Eu tenho um rosto muito comum, deve ser outro que tu conhece aí, não vamos entregar assim tão fácil também. Eu acho que o Rogerinho quer fazer e o Rafael tá muito... Rafael, você não vai sair sem falar nada, Rafael. Pode acordar aí que você milita muito na hora. Acho que o Rogério quer falar e depois... Oi, voltei. Eu concordo plenamente com a Bia, tá? Realmente é um modelo novo, além de um modelo novo, nós estamos falando de um continente, né? Não estamos falando de um país de tamanho de uma Inglaterra, de Portugal, nós estamos falando de um continente. Eu acho, é só uma ideia, uma proposta, eu acho que cada região brasileira tem que trabalhar para resolver esses problemas e poder ajudar, né? Primeiro passa pela prefeitura e pelos órgãos estaduais, federais, na parte de educação, né? Ensinar, sim, o consumidor. Não é um problema. Eu não concordo que seja um problema da indústria. Isso é um problema do governo. O governo que tem que ensinar e educar as pessoas, tá? Eu vi que a Bia balançou a cabeça, mas eu acho que é um problema de educação, tá? Eu fui ensinado desde cedo pelos meus pais não jogar lixo na rua. A Bia lá na Federal de São Carlos, eu andava com lixo na mão e colocava no bolso, saía lá do ponto de ônibus, ia até a materiais, até eu achar um lixo. Então, isso é educação. Você é mais velho, Rogerinho, é que você é mais velho, você pegou a propaganda do Sugismundo. A Bia não chegou a pegar a propaganda do Sugismundo. Pode ser. Agora, eu acho que as prefeituras têm que ajudar essa parte de reciclagem, tem que criar estruturas físicas para ajudar na separação, para a gente poder... É aquilo que o Serginho falou, a logística mata. Hoje, a nova onda, né? Não é produzir barato, é a parte da logística. Como é que eu vou conseguir reduzir o custo no transporte, né? Então, tem diversas ideias falando em produção, mas tudo ligado à logística. Eu acho que a reciclagem no Brasil passa muito forte por isso. Agora, deixa eu meter um pouquinho o pau no vidro, né? O vidro é ruim de reciclar porque tem que gastar energia doidado para fundir aquele material. O plástico é facinho, né? Mais barato. Mesma coisa de alumínio e aço. Por que todo mundo gosta do alumínio? É fácil, temperatura baixa. Aço tem que jogar a temperatura lá em cima. Olha a quantidade de energia que eu gasto. E com relação ao PET rosa, tudo que a gente não usar transforma em preto.
Essa é a ideia na indústria de plástico. Eu não tenho cor suficiente, o cara não quer essa cor, vira preto, tá? Esse PET rosa aí eu faço blenda, PET policarbonato, PET PBT policarbonato e preto para indústria automotiva. É isso né? aí. Essa é a Aí ideia. O Eduardo e a Dani vende Master preto depois. Mas numa base compatível, tá? Não vai me vender em base PE, não, tá? De Master, não. É essa a ideia aí, né? Conectar essas pontas aí, né? Porque é isso que a gente precisa. Quando eu falei ali de conectar os atores, a solução eu não tenho dúvida de que tem tecnologia para reciclar tudo que a gente tem de problema nas cooperativas. A Bia acertou totalmente quando ela falou. Tem que pagar o preço. Quando você fala que vai usar material reciclado, o cara fala assim, é 10 centavos? O cara já te quebra no preço. Não, filho. Eu separei, eu limpei, eu usei gente, eu usei produto químico para acertar. Eu tenho um laboratório para controlar as propriedades, para te dar as propriedades dentro de uma distribuição normal, aceitável, bababá. Isso é caro. Sim. Eu não estou catando lixo, moendo e entregando. Tem toda uma tecnologia por trás. Então, a gente tem que realmente passar essa ideia que é caro, não é barato, tá? É proposta de valor, né? Não é custo, é proposta de valor. Agregando valor. Exato, eu tenho que agregar. Porque se não agregar valor... O catador que o Sérgio falou não vai querer trabalhar para pegar vidro para ganhar 5 centavos se ele pode pegar latinha de alumínio e fazer a reciclagem para ganhar muito mais, né? O grande problema, o professor Hélio falou, é lavagem. Lá no Japão, eu andei escutando aí as reportagens, o pessoal é educado pelo governo, pelas prefeituras e pelo Estado, a lavarem as embalagens. Eles não pegam uma embalagem de frango, de carne e jogam no lixo. Eles lavam e lógico, tem toda uma coleta seletiva especial para isso. Não adianta você fazer todo esse trabalho e a prefeitura não te dá uma estrutura para fazer a coletagem direito desse plástico, né? E aquilo que não der para reciclar, que fica muito caro, plasma, transforma em óleo, transforma em energia térmica. E só o último pontinho, pontinho que você falou, Gilberto, de provocação. Por que a latinha tem valor? Porque o mercado, a cadeia está pagando o preço da latinha. Por que existe catador? Porque a latinha tem valor na hora que ela vai de volta para o forno. Entendeu? A gente não tem catador, porque o que começa primeiro? É a latinha ter valor. Aí a gente tem catador. Não a gente tem que fazer isso com plástico. Não, Bia, a latinha tem valor que para você fazer alumínio, você tem que fazer uma hidrelétrica ou uma termoelétrica. Você tem que ter energia elétrica para fazer a sua fábrica funcionar. Latinha, o alumínio já está pronto, então é só fundir, forninho de baixa temperatura. Mas então, a cadeia está puxando isso. Sim, porque a cadeia sabe que é caro. A cadeia sabe que é caro, é muito mais fácil a empresa que faz latinha reciclar latinha do que fazer o produtor produzir mais alumínio, que é uma rota química terrível, né? Eu tenho 2 pontos aí, até, Rogério, porque tem a questão do valor, do preço que tu paga na matéria-prima, que é realmente um puxador aí de valor para o material e para a cadeia toda, e o segundo ponto, que eu acho que até vai na linha do que a Bia está trazendo, é de como valorizar o produto final que tu fez com o reciclado. A Trechin trabalha muito nisso, né? A gente entra com marketing para contar a história, para contar o impacto social, o impacto ambiental, e às vezes eu tenho um valor que a matéria-prima custa muito barata, mas eu vendo com valor agregado lá em cima. E aí eu consigo trazer para a cadeia toda esse valor. E aí eu pago o que era 10 centavos, eu triplico, quadriplico, né? Enfim, eu vou trazendo esse valor para trás. Então, eu acho que tem as 2 soluções. Uma é trabalhar com material, realmente valorizar ele dentro da cadeia ali, seja questão energética, logística, né? Porque é muito mais barato eu ter um PET, se eu tenho uma indústria de PET no interior, eu comprar já o material reciclado do que eu comprar do grande centro a matéria-prima virgem. Né? Isso facilita logisticamente e economicamente. E a segunda é agregar valor no produto final. Né? A gente pensar em soluções que agreguem valor no produto reciclado. Não, verdade.
Pessoal, a discussão tá boa. Eu só queria que se o Rafael, claro, se ele se sentia voltado para falar, deixar ele para falar um pouquinho, e ele também milita nessa área. É carioca, ele fala pouquinho, então 40 minutinhos a gente termina com ele. Não, e daqui a pouquinho a gente já começar a terminar também, porque a gente tá quase batendo o nosso recorde novamente, né, Xavier? Passou muito rápido, né? E o Xavier já falou assim, Denise quer que eu vou arrumar a cozinha, não dá para ficar mais. E só mais um comentário, Rogerinho. Ainda bem que você não contrariou a Bia, porque ela é brava, hein? Você concorda com ela. Rafael. Tá bom. Boa noite a todos. Tudo bem? Eu queria parabenizar, né, todo mundo, Serginho, gostei demais, né, da explicação. Beatriz Luz, Bia, quanto tempo a gente não se fala. Valeu, legal saber que tá aí firme e forte. Claro. Bom, tudo bem? Bom, aqui no Rio de Janeiro a gente faz um trabalho, né? Eu vi um pouco o Rogério falando com relação à educação. Educação é uma responsabilidade do governo. Concordo. Mas eu estou aqui no Brasil, estou cansado de esperar o governo. Então a gente resolveu ir para dentro das escolas e lá no nosso sindicato, no Simperj, né, que é o Sindicato da Indústria Material Plástica no Rio de Janeiro, tem o nosso diretor mais antigo, que é o seu Guarino. O seu Guarino fala uma frase, uma vez ficou marcada para mim, que é o seguinte: a gente tem que educar as crianças. Nós, burro velho, a gente foi acostumado a amassar o papel aqui na mão, tacar ele mais longe possível, a gente nunca mais olhar para ele. Mas as crianças, se você ensinar as crianças agora, daqui a 5, 10 anos você tem uma geração preparada, né? E que vai fazer toda a diferença, vai fazer essa mudança. Então, assim, a mudança, ela é natural, ela vai vir, né? A gente, às vezes, fica muito pensando na mudança e esquece um pouco do nosso dia a dia. A mudança, ela vai vir. Quando a sociedade de consumo está ficando muito mais consciente, né, hoje, né? A gente tem uma pesquisa pelo Instituto Socioambiental, que eu faço parte, que eu sou diretor, que criou o projeto Semente do Plástico aqui no Rio de Janeiro. Essa pesquisa mostra que no ambiente digital, pessoas que falam sobre o tema sustentabilidade, essa pesquisa tem um universo de 8,5 milhões de pessoas. Em torno de 48% dessas pessoas têm um perfil de serem transformadores. Quem são essas pessoas que têm esse perfil de serem transformadores? Elas visam mudar o mundo em prol de uma causa, e elas dão valor a empresas que têm uma preocupação, que são politicamente corretas, ambientalmente corretas. E o mais curioso é que essas pessoas elas têm um menor poder de consumo e elas tomam decisão de compra através da razão e não da emoção. E mesmo assim elas aceitam pagar mais por um produto quando elas enxergam que tem por trás uma causa social ou uma causa ambiental que ele seja politicamente correto. Então, essa transformação ela já está acontecendo. Então, a minha opinião quem é que vai pressionar as indústrias? A Bia falou uma coisa interessante, que era, se você tem um pedaço de terra, né, plantar arroz, feijão ou batata, o que for vender melhor. As indústrias pensam da mesma forma. Então, quando você coloca um virgem num preço altamente competitivo, hoje não, né? Hoje não tem nem virgem no mercado, mas num preço altamente competitivo, e você coloca o reciclado mais caro que o virgem, o cara que está fazendo a gestão de uma empresa, que está com o cargo dele ali, né, se não der resultado e risco, é complicado, não é fácil, né? Então, eu acho que a mudança vem da sociedade para dentro da indústria. Essa é a minha opinião. A sociedade vai fazer a indústria se modificar, porque se ela não se modificar, por mais que o PET rosa vire preto, isso é bem interessante, é uma solução inteligente, mas ele não assim, o preto, tudo vira preto. Então, vai ter uma hora que você vai ter um excesso de materiais para virar preto. E aí, o custo, né, desse preto, o mercado, se tem uma alta oferta, o preço vai lá embaixo, né? Então, eu acho que a sociedade de consumo vai poder escolher na prateleira do supermercado o que ela vai levar. E aí vem de contra esse trabalho que a Bia está fazendo na Biplast sobre a reciclabilidade. Para que serve isso? Para informar a sociedade de consumo quem são as empresas que estão realmente preocupadas. As que estiverem, mostrarem para os seus consumidores que vão vender. O concorrente que não se preocupar, o produto dele vai ficar na gôndola do supermercado. E aí o CEO lá também vai ver seu emprego em risco. Aí ele vai começar a se movimentar. Então, acho que é a sociedade. A mudança está vindo da sociedade. E aqui no Rio de Janeiro a gente faz alguns trabalhos com projetos sociais também, né? Com recolhimento de tampinhas através de voluntários.
e a gente ajuda algumas causas sociais com o recurso gerado pela reciclagem dessas tampinhas. E o mais interessante do que a gente faz nesses projetos sociais, a gente ensina a valorização do resíduo. É uma matéria-prima, se bem descartada, ela tem mais valor. Então, hoje, eu posso dizer a vocês que a gente não tem muito custo aqui para lavagem, descontaminação. O pessoal manda a matéria-prima para cá, lavada, separada por cor. Então, a gente está desenvolvendo vários produtos, várias linhas de produtos. A gente acabou dando um passo a mais, porque a gente tem muita dificuldade nessa questão, né? Reciclado tem que ser mais barato. Então, meio que a gente cansou um pouco disso e a gente começou a fazer produto acabado agora. A gente já tinha a tampinha, faz o regranulado, faz a chapa extrusada na nossa fábrica em São Paulo, e agora a gente está partindo para fazer produtos com essas chapas 100% tampinha. Vou até mostrar aí no fundo da sala, tem um display que a gente fez. Você está dando para ver? Aquela chapa vermelha ali é 100% tampinha vermelha de polietileno de alta densidade. Foi extrusar nossa fábrica em São Paulo e um cliente aqui no Rio de Janeiro fez esse display. Né? Então é para esse caminho que a gente está indo, mostrando que dá para fazer sim, né? E o legal é que a gente está agregando valor aqui dentro. Né? Isso aí graças ao nosso amigo Manuel, nosso amigo Xavier, Cassieri, desse grupo maravilhoso aí, ensinando para a gente a fazer inovação dentro de casa. Caramba, hein? Nossa, essa daí a gente combinou direitinho. Obrigado, hein, Rafael? Terminou bem, hein? Ainda ganhou uma propagandinha aí. Já ganhou uma propaganda, hein? Quero estar no próximo ano, pô. Eu só vou atribuir mais uma coisa para a gente começar a encerrar, depois eu vou deixar o Serginho terminar. Só uma coisa, complementando a frase da Bia, eu acho que assim, a gente vai vender mais o que vai produzir. Mas eu acho que cabe também a nós, das indústrias, que o pessoal que tem esse conhecimento, conseguir produzir mais por hectare, né? Então, isso daí é o desafio da tecnologia, de conseguir o cara. Tudo bem, não vai ter um valor agregado tão grande, mas se ele conseguir produzir mais, o bolo lá no final é legal, que vai muito em linha que o Claudio falou. Eu posso reproduzir exatamente o que você está fazendo. Você está agregando valor. Você não está vendendo um reciclado no preço que está o reciclado, mas você está produzindo mais por hectare. Você está conseguindo fazer o produto e entregar lá na ponta, né? Gente, hoje, assim, foi fantástico, assim, foi uma das lives, assim, mais legais que eu participei, assim, que eu acho que a gente pegou um monte de gente que conhece pra caramba. Para mim, foi um aprendizado muito grande, legal mesmo. Eu acho que gerou até negócio. Tem gente aí da comercial que já está querendo comprar produto, né, Dani? Ela falava, se tiver produto, eu compro e tal. Quem tiver, é só avisar, hein? Tô aqui, comprando resina. Comprando resina. Pessoal, muito legal, Gerson, obrigado a todos aí. Serginho, você quer falar alguma coisa antes de terminar? Não, queria agradecer aí, né, o convite novamente, aprendizado monstro, né, toda vez que a gente se junta com essa galera aí que tem o conhecimento da indústria, né, de todo o mercado, pra gente, é uma conversa que avança 6 meses aqui de negócio, acho que é por isso que a gente está crescendo tão rápido, né, com esses convites aí para participar dessas conversas, e a gente fica à disposição, né, a gente quer trazer tecnologia, trazer gestão, informação, trazer soluções para o mercado, e nessa forma de parceria, né, de colaboração. Então, está totalmente aberto aí, o meu e-mail é sergio@trechin.com.br. Quero conectar com vocês ali, vou começar a participar cada vez mais do grupo, participar aí dos rap, e agradeço de novo e espero encontrar todos aí, né, seja em qual estado for, porque que a Trechin vá conseguindo crescer e encontrar todo mundo aí para a gente fazer negócio junto. Ô Sérgio, eu queria fazer uma provocação para você, para a Bia, para o Rafael, para o Sérgio e para todos os restos aí. Essa daqui foi muito legal, eu acho que ela faz parte da educação do setor. A gente organizar uma outra dessa aqui com mais tempo e a gente conseguir colocar mais público dentro dessa daqui, talvez trazendo um assunto parecido, próximo a esse, porque assim, hoje a gente teve muita gente que conhece muito desse assunto e eu acho que para mim foi muito legal. Então, queria provocar o Rafael, o Gerson, você, a Bia, para que a gente consiga fazer isso daí de forma maior, que a gente consiga ter esse debate aí maior. O que vocês acham? Conte comigo. Sim. Tá certo. Então, muito obrigado, Sérgio. Tá quase lá. Denise já tá te chamando, então vamos liberar esse negócio aqui. O Rogerinho queria fazer... o Rogerinho está pedindo contato, não sei de quem aí. Mas, pessoal, a gente tem um grupo lá, acho que a maioria está lá naquele grupo Rap de Inovação. Quem não tiver, eu acho que entra, porque lá é legal que a gente acaba discutindo esse monte de assuntos.
e muito relacionado com o plástico e principalmente com inovação, tá? Legal. Okay. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado a todos. Valeu aí, obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite. Bom dia, Alemão. Boa noite, boa noite. Muito obrigada. Valeu. Boa noite, Obrigadão. gente. Boa noite Tchau. para todos aí. Tchau, Boa noite Valério. para Tchau, todos aí. Valério. Até Xavier. mais. Tchau. Beijo. Tchau, Dani. Falou, até mais. O Cassinelli também estava quietinho, a gente nem falou do Castelho não apareceu hoje. Não Estou aqui tomando gin tônica. Gin tônica. Valeu, gurizada. Saúde. Até mais. Tchau. Boa noite para todo mundo aí. Obrigadão. São Paulo e Rio.